capítulo de número 12, o versículo de número 10 e 11, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e nós vamos ler os versículos 10 e 11. Se você achou, diga glória a Deus. Se tem alguém procurando, diga me espere, por favor. Faço questão de esperar, sabendo que nós estamos diante de uma noite abençoada e poderosa. Depois de tantas revelações que Deus já entregou aqui, creio que Deus ainda vai fazer algo lindo no nosso meio, amém? Glória a Deus. Você que não trouxe a Bíblia, acompanha comigo aqui no telão. Está escrito assim: e depois de passar pela primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram a rua, e logo o anjo se afastou dele. Versículo 11. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda, presta atenção nisso, e de toda expectativa do povo judeu. Amém? Aponta o seu dedão profético para alguém do seu lado e diz assim: essa noite, mais forte, essa noite, Deus vai acabar com a expectativa do homem ao meu favor. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus Cristo essa noite. Pode se assentar, toma os seus assentos. Nós temos 30 minutos para falar um pouco desta grande palavra de Deus que o Senhor colocou nos meus lábios essa noite. Sabendo eu que o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos vai narrar uma perseguição grande e forte contra os escolhidos de Deus. Se tem uma coisa que o adversário gosta de fazer, é perseguir escolhidos. Uma coisa é perseguir, outra coisa é alcançar. Eu vou repetir para ver se alguém já entendeu. Uma coisa é perseguir, outra coisa é alcançar. Pode ficar bem tranquilo, que o adversário pode até te perseguir, mas Deus não deixará ele te alcançar. A perseguição foi tamanha, que a Bíblia diz que Herodes mata Tiago, e vendo que o povo se alegrou, prende Paulo, prende Pedro, querendo o decapitar e o matar depois da Páscoa que estava diante. O que alegra o meu espírito é que a oração, ela faz Deus mandar anjos do céu para dar ordem ao nosso respeito na face da terra. Eu vim essa noite te fazer entender que o diabo, ele tem planos e projetos de colocar você em um canto só e por fim ceifar a sua vida. Mas quem tem joelhos dobrados no chão vai ter que ver Deus mandando anjos do céu para arrancar da onde o adversário pensou seu findar. O capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o verso de número 5, vai nos dizer que a igreja fazia constantes orações a respeito de Pedro. Se tem uma coisa que eu vim fazer você entender, é que a sua oração leva a Deus para guardar, proteger e livrar quem você ama. Quantas vezes nós estamos em situações desfavoráveis, passamos por situações de tamanhos livramentos, e às vezes batemos no nosso peito pensando assim: foi sorte. Às vezes batemos no nosso peito e dizemos assim: graças a Deus, mas nós não entendemos que alguém de joelhos dobrados intercedeu ao nosso favor. Quantos de nós que não estamos aqui, que se não fosse a oração das nossas mães, às vezes os nossos amigos mais próximos, nós não aqui estávamos. A causa e a razão de Deus mandar 2 anjos até a casa de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, não foi simplesmente por causa de Ló, mas para não ver Abraão em lágrimas, pranto e choro. Prova essa
que Gênesis capítulo de número 19, o verso de número 29 diz assim: quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, lembrou-se Deus de Abraão e arrancou Ló de lá. É por isso que essa noite eu vim te fazer entender: você pode ter alguém que ama na boca, você pode ter alguém que ama no bar, você pode ter alguém que ama nas ruas, mas se você ora por ele, você verá anjos de Deus com livramento a favor dele. Sabe por que eu não desisto? Porque todas as vezes que eu vejo a palavra impossível na Bíblia, é hora de Deus agir. Existem coisas e situações que saem das nossas mãos. O segundo livro que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim que havia sofrido uma aflição tão grande na Ásia, que até a esperança de viver havia ido embora. Porém, ele vai dizer no versículo seguinte: porém, isso foi bom, porque me fez confiar em Deus. Se tem uma forma que Deus faz alguém confiar nele, é quando tudo que nós vivemos não está mais no controle das nossas mãos. Eu vim fazer você entender uma coisa aqui: confiança, quando a direção do barco está na nossa mão, é fácil. Difícil é confiar quando você não tem mais força para direcionar o barco e continua acreditando que o vento de Deus te levará até terra firme. Pastor, me explica. Talvez o vento emocional que bateu na sua vida, talvez o vento moral que bateu na sua porta, talvez o vento financeiro que roubou de você a esperança de quitação, é Deus apenas dizendo assim: com isso eu te ensino a confiar em mim. Eu só mostro confiar em Deus quando eu já não tenho recursos de fazer nada. Pedro, preso entre 4 quartetos de soldados. É por isso que eu entendo que não há prisão humana capaz de manter cativo quem Deus quer libertar. Eu vou repetir: não há prisão humana capaz de manter cativo quem Deus quer libertar. Eles pegaram Pedro e colocaram 4 quartetos de soldados, 16 homens, para guardar um. E tem hora que a gente vê alguém no crack e acha impossível de Deus tirar. Tem hora que a gente vê alguém no álcool e acha impossível de Deus arrancar. Nós servimos a um Deus que tem a chave que abre todo o cadeado, tem a chave que abre toda a porta, e não há ninguém capaz de impedir Deus assim fazer. Pedro demonstra a sua plena confiança, porque dentro daquela prisão, a Bíblia vai dizer que na noite anterior dele ser morto, o anjo desce dentro da prisão. Uma certa feita eu viajei com o pastor, e para quem não sabe, eu vivi 8 anos preso. E nós fomos para Porto de Galinha. Chegamos na casa de um delegado, amigo nosso. E esse delegado virou para nós e disse assim: Deus não vai na cadeia. Se você nunca viu o pastor André bravo, foi esse dia. E aí como é que eu pensei? Falei, pô, se Deus não vai lá, quem me salvou lá dentro? Pastor Tiago estava com nós e eu acho que ele pensou a mesma coisa: mas se Deus não foi lá, quem foi para me tirar de lá? Deus, ele não faz acepção de lugares. Deus, ele não liga se uma pessoa está na lama. A intenção de Deus é arrancar alguém da lama. Eu não sou perito em conhecimento, mas eu sei que o sistema prisional brasileiro é um sistema de ressocialização. Quem é polícia que sabe. E ressocializar é nada mais e nada menos que pegar alguém infrator e colocar ele lá por um tempo, mas sair transformado. É o maior sistema que existe, porque esse sistema demonstra o poder de Deus, que pega alguém no erro, na falha e no pecado e lapida essa pessoa para colocar em um lugar alto.
É por isso que todos os dias o diabo vai soprar na sua mente dizendo assim: você não merece, você não pode, você não é capaz. Mas entenda uma coisa: o homem segundo o coração de Deus adulterou, o homem segundo o coração de Deus matou, e mesmo assim Deus disse: tu és segundo o meu coração. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia dele nos alcançou. A graça dele nos encontrou. E graça é um favor imerecido. O maior problema é que todas as vezes que estamos numa situação difícil, alguém vai olhar e vai dizer assim: errou, falhou, pecou, está colhendo. Mas existem ocasiões que Deus nos permite chegar para o nome dele ser exaltado. Se você não sabe o capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos já haviam sido presos, porque estava apregoando um Jesus vivo. E na noite anterior, um anjo desceu lá e os arrancou da prisão. Agora lá no capítulo de número 12, Pedro está preso de novo. E talvez você olhe para a sua situação hoje e diz assim: um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não é isso que o mundo fala? Mas o meu Deus faz o mesmo milagre 1, 2, 3, 4, 5 e o quanto for necessário. Pedro dentro daquela prisão, agora preso por 16. Eu imagino que o conselho naquela época vai dizer assim: colocamos só 2 guardas, eles escaparam, coloca 16, vamos ver. Eu costumo dizer que quanto mais o adversário junta para te ver cativo, mais ele vai ter que ver o poder e a manifestação de Deus ao seu favor. Esse Pedro entra para dentro de um cárcere e dorme. E agora, quem de nós teremos capacidade de dormir sabendo que no próximo dia seremos mortos? Existem pessoas que, se o médico dizer está com Covid, mesmo sabendo que a Covid hoje já não mata, quanto antes, essa pessoa entra em uma depressão que não consegue dormir. Só que todo mundo que conhece o poder de Deus, as piores notícias não rouba o sono deles. A maior perseguição de Davi não foi contra os filisteus, não foi contra os amoreus, foi contra o teu próprio filho. Porque sinceramente, quando alguém de fora fala mal de nós, a gente balança o ombro e diz assim: estou pouco me lixando. Mas o que dói mesmo é quando alguém que nós amamos entra nessa de falar mal de nós. O que dói mesmo é quando alguém do nosso próprio sangue entra contra a nossa vida. Então o Salmo de número 3, Davi vai dizer que tem crescido os meus adversários. O versículo de número 5, ele diz assim: na minha angústia, orei ao Senhor e ele do alto trono ouviu o meu clamor. Por isso deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Se você entrou nessa terça profética, não conseguindo dormir por causa dos problemas, Deus está dizendo: apenas confia, porque essa noite tem anjo de Deus para te visitar na face da terra. Esse anjo desce dentro da prisão. Todas as vezes que um anjo desce, presta atenção, ele desce para te devolver tudo que o adversário te roubou. Dentro da prisão, Pedro estava descalço, nu e sem capa. Quando o anjo desce, acorda ele dizendo assim: levanta. Seja sincero, talvez na mente de Pedro ele estava dizendo assim: se eu morrer agora vai ser lucro. Foi o que Paulo disse. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Pode ser sincero,
Tem dia que a gente está tanto convicto da nossa salvação, que a primeira guerra que a gente passa, a gente fala para Deus assim: me leva logo que para toda a guerra aqui. Mas o que a gente não sabe, que o tempo que Deus nos permite ficar aqui, é para alguém ser beneficiado com o poder e a graça de Deus através da nossa vida. Então, se você estava pensando em morrer, se prepara. Deus ainda vai te pôr de pé para ganhar muita vida para Jesus aqui na terra. O anjo acorda e diz assim: ei, calça sua sandália. Eu já andei muito descalço. Admiro quem faz isso. Só que depois que eu aprendi que no Velho Testamento quem andava descalço era escravo, eu falei assim: esse propósito eu vou deixar de canto por um tempo. Todo escravo, ele não tinha direito de andar calçado. Então quando Deus vai falar para ele: calça o seu sapato ou a sua sandália, está dizendo assim: a partir de agora acaba a escravidão da sua vida. Posso explicar para você uma coisa aqui? Deus vai abrir porta ao seu favor, mas primeiro Ele vai acabar com a escravidão. Porque sinceramente, não adianta nada você entrar na porta do sucesso e continuar escravo, mas vai ser glorioso você entrar na porta do sucesso livre, leve e solto pelo poder de Deus. Cadê o povo do glória a Deus essa noite aqui? Deus é diferente do mundo. O inimigo te promove uma melhor casa. O inimigo te promove o melhor carro. O inimigo te promove contas recheadas, mas te mantém escravo. Deus te liberta e depois faz a prosperidade alcançar você. Calça a sua sandália. A primeira coisa que Deus vai fazer antes de você entrar nessa porta que vamos colocar aqui já já, é te libertar. Pastor, mas eu sou livre, liberto. Eu preciso de libertação todos os dias. Eu preciso de libertação de algumas coisas que a nossa mente pensa, de algumas coisas que a nossa língua acaba falando nos momentos difíceis. Porque é muito fácil controlar a nossa boca quando tudo está calmo. Agora espera a Dona Maria te cutucar dentro de casa para ver o que sai da sua boca. Estreitou um pouquinho, né? Então depois que calça a sandália, ele vai dizer assim: veste a sua roupa. A segunda coisa que Deus vai fazer na sua vida é tirar toda humilhação e toda vergonha. Uma pessoa que andava nu pela rua era envergonhada. Isaías capítulo 61, versículo 7 diz que no lugar da nossa vergonha, Deus nos dará dupla honra. Como é que Deus vai abrir uma porta de conquista para você? E você vai passar e alguém dizer assim: olha o envergonhado lá. Deus vai abrir uma porta de conquista para você e vai falar, as pessoas vão ter que dizer assim: foi até envergonhado, mas Deus o exaltou na terra. Porque existe prisão que arranca tudo isso de nós. Existe prisão que arranca a nossa liberdade, a nossa honra. Mas quando o anjo de Deus desce na casa, a liberdade vem, a dupla honra chega e a identidade te encontra. Porque a terceira coisa, meu amigo Leôncio, que o anjo de Deus fala para ele assim: coloca sua capa. Capa representa identidade. Isso quer dizer que os dias difíceis da sua vida não vai roubar sua identidade. Pastor, ficou difícil, aí eu fui desleal. Quem tem identidade, a dificuldade não rouba lealdade. Ananias, Misael e Azarias, 3 grandes homens, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na Babilônia, tiveram seus nomes invertidos, de nome de santos
passaram a nome de deuses babilônicos. Porém, eles manteram a postura da sua identidade. Sabe o que Deus está querendo dizer? Essa prova, essa guerra, essa luta não vai roubar de você a identidade que eu criei em ti. Dá para você entender que quando Deus faz, nada que é seu fica no lugar de sofrimento. O anjo acorda aquele homem lá dentro e vai dizer assim, ó, pega sua sandália, suas vestes e sua capa. Quando o anjo de Deus desce para promover portas abertas para nós, a primeira coisa que ele faz é dizer assim, tudo que é seu não fica aí. Livramento de Deus não permite o diabo tocar em nada que é seu. Pastor, material também. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego caiu na fornalha, a Bíblia diz que aquele fogo só consumiu as amarrações, nem o seu chapéu tinha cheiro de fumaça. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, tudo que é meu, o diabo não tem capacidade de tocar. E ainda que toque, há um Deus de restituição. O versículo 10 diz que então o anjo foi e o portão de ferro se abriu. Posso explicar para você uma coisa? Porta de Deus é igual aquelas portas quando você chega nos edifícios mais novos, você só dá o passo, ela vai abrindo. Porta de Deus não precisa de chave de fenda para abrir. Eu estou falando porque eu sei o que é isso. Um dia eu fui lá no prédio do pastor. Eu falei que esse prédio aqui tem segurança não, meu filho. Só Deus que segura isso aqui. Se você entra aqui e vaza. Entrava, agora não entra mais. Então, porta de Deus, eu não preciso forçar para abrir. Eu dou um passo, ela abre ao meu favor. Eu dou um passo, ela alcança o meu respeito. Porta de Deus, eu apenas me posiciono e ela abre automaticamente. Eleva-se, candorábia. Eu não estou falando aqui para afligir ninguém. Eu já fiz muita coisa errada. Mas eu também estava cego, irmão. A gente acha que as conquistas que a gente quer, na força do nosso braço, a gente consegue. Eu desafio qualquer um aqui essa noite a mudar o seu comportamento. E se Deus não te der mais do que o mundo te deu, esse não é o Deus que eu acredito. Quando eu mudei de vida, eu falei para Deus dessa forma: Deus, olha, no mundo eu tive isso, eu tive aquilo. Agora, imagine eu na sua presença, mendigando na rua. Quem vai querer esse Deus? Só tem 10 anos que eu me converti. Em 6 anos, Deus mudou a chave da minha história. Para quem não era casado, consegui casar. Então você consegue também, pode ficar tranquilo. Se você não arrumou aí, pode ficar tranquilo. Até dia 11, acho que você consegue arrumar uma varoa para ir no mistério com nós. Eu não tinha uma casa, vaso. Hoje eu tenho meu apartamento, eu chego lá de cima e olho pro meu carro lá embaixo. Eu falo assim, Jesus é bom demais. Aí alguém pergunta assim, quanto tempo? 6 anos Deus fez tudo. O que eu vivi, mais de 10 no crime, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque no crime eu recomecei minha vida 2 vezes. Conquistava algo, a prisão chegava, advogado levava um pouco, o sistema levava o resto. E quando saía sem nada. Hoje Deus me deu. Pastor, é difícil? É lógico, irmão. Você acha que quando eu vejo a prestação do carro chegando, o coração não bate mais forte? A prestação do apartamento vindo? Porém, eu ponho a minha cabeça no travesseiro e diz assim, isso aqui Deus me deu, então ninguém vai tomar, não.
Você sabe o que impede a gente de parar de fazer o que é errado? O medo. Tem gente que tem a chave para viver uma vida melhor, mas o medo não deixa. O medo é o pior inimigo do homem. Pastor, mas como eu vou viver? Presta atenção. Mateus capítulo 6, o versículo de número 12 em diante diz assim: não andeis preocupado com o que haveis de comer. Se Deus alimenta os pássaros que não trabalham e nem cegam, imagina você. Pastor, é fácil não, irmão. Quando eu comecei a minha vida de volta, nenhuma cueca eu tinha. Quando eu comecei minha vida de volta, às vezes não tinha condições de pagar o cachorro quente para a esposa. Quantas vezes eu chorei, porque eu não tinha condições de dar um presente do Dia dos Namorados. Mas tudo muda. Tudo muda. Quando eu resolvo fazer tudo o que é certo. O Deus da dupla honra entrou dentro daquele lugar. Fez as portas se abrirem. E o que mais me alegra, porque meu irmão pregou isso no final de semana, eu falei assim, na minha primeira oportunidade eu vou soltar tudo lá em cima. Mente de pregador é assim, você escuta alguém, um versículo, você fala assim, agora vamos. A Bíblia diz, o versículo de número 11, que então ele caiu em si e viu. Coloca para mim, capítulo 12, versículo 11, e nós vamos terminar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 11. Caindo em si, Pedro disse, agora sei que de fato o Senhor enviou seus anjos e me livrou da mão. Irmão, te livrar da mão de Herodes é uma coisa. Agora, e de toda a expectativa do povo é outra. Tem gente que bate nas suas costas, mas depois que você vira diz assim, eu não vejo a hora dele ser destruído. Quantas pessoas não viu Pedro falando de Jesus, fazendo milagres, maravilhas, e quando viu dentro da prisão tinha expectativa de ver morrer, mas o que eles não sabiam, que Deus essa noite enviou anjos para acabar com a expectativa do homem. Cadê o povo do glória a Deus essa noite? Cadê alguém que vai dar aleluia aí? Irmão, não vem com essa amiguinho não. Tem muita gente que te dá bom dia, que te dá boa noite, que bebe na mesma mesa que você, mas que espera a sua queda. Só que Deus, essa noite, vai acabar com a expectativa do homem. Tem dia que dá vontade de a gente falar assim, Deus me mostra quem é quem, mas Deus não é Deus de confusão. Deus ele só tem capacidade de mostrar para você alguém que quer o seu mal, quando ele vê dentro do seu coração a certeza que você é capaz de orar para quem quer ver a sua destruição. Existem algumas palavras que nos confrontam diretamente. Sabe por quê? Porque quando Deus libera um anjo ao nosso respeito do céu, ele já libera para que uma porta se abra. Uau! E nós venhamos sair de cabeça erguida daquele ambiente. Eu não sei qual é a situação da sua vida e o que te faz andar de cabeça baixa. Porque no mundo atual, não é só preso que anda com a mão para trás e cabeça baixa não, tá? Tem muita gente que quando você encontra com eles na rua, anda igual galinha, ó. Tem muita pessoa que não precisa saber da sua vida, a sua feição, dá para eles entender o que está acontecendo. Só que o Deus que ergue a sua cabeça está na casa aqui hoje. O Deus que ergue a sua cabeça, Ele está na casa aqui hoje.
E ele está certo, convicto, de que há livramento de Deus ao seu favor. O Litinho, é Litinho mesmo, né? Põe a mão no alto da sua cabeça, meu filho. Há um anjo de Deus que te acompanha a partir de hoje. Porque o inimigo que já decretou a sua morte aqui em cima vai ter que ver o Deus do livramento te guardando. Eu vim dizer para você uma coisa. Um dia um homem virou para mim e disse assim: Marlon, acabou o seu tempo na Fernão Dias. E hoje eu vou ser ousado a dizer para você: acabou o seu tempo lá em cima. Porque Deus te escolheu diferente. E é por isso que o inferno luta todos os dias. Porque se ele perder você e a voz de Deus alcançar seus lábios, vai ter transformação de muita gente. Porém, esses dias têm sido dias de muita fúria do adversário. Há uma trama que Deus vai jogar por terra, emboscada que não vai te alcançar. Porém, guarda os teus pés de convites alheios e estranhos. Vamos ali, Litinho. Posso não, tem alguém me chamando. Vamos dar só uma voltinha rápida. Posso não, tenho compromisso. O não dos teus lábios livra a sua vida nessa terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos entender só isso. Há uma porta aberta ao nosso respeito. Agora, não aceita. Vamos colocar a porta aqui, Magnão. Cadê o pastor? O pastor já pode vir. Já pode vir, negão, porque a minha avó já foi também. Ele não está aguentando, mas eu também não, estou sem voz. Pergunta se você vai terminar e falar: ô, Sérgio, ele está na galeria? Ô, glória. Quando você passar dentro dessa porta, presta atenção aqui. Não queira passar só você. Lembre os seus sonhos, os seus projetos que ficaram para trás. Qual que é o seu nome, moça? Já foi casada? Alguém vai glorificar Jesus ou vai parar? Eu vi alguém que não honrou uma aliança com você. E o motivo da sua dor, do sofrimento, até hoje é por isso. Só que o homem não ter honrado a aliança que ele fez com você, não significa que Deus não vai honrar as promessas que ele te diz de infância. Se prepara, porque a força que você não tinha para dar passos novos, para viver coisas novas, quando você passar dentro dessa porta, tu terá. Alguém vai aplaudir Jesus esta noite? Quando você passar dentro dessa porta, não aceite passar só você. Começa a mentalizar o que o diabo roubou de você. Pastor, ele roubou minha honra, roubou minha identidade, roubou meu nome. É fácil de roubar o nome da gente, é só você emprestar para alguém e alguém não pagar. Fácil. Pastor, roubou minha família. Quando você passar dentro dessa porta, passe entendendo que você está passando em uma porta que Deus abriu, com tudo que é seu na palma das suas mãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo essa noite?